dia a todos, todas e todos. Começa agora mais uma edição do programa Sub 40. Como vocês sabem, o Sub 40, todo sábado aqui no canal de Ópera Mundi no YouTube, traz um convidado ou uma convidada de uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, da comunicação, do direito, da política e da cultura. O entrevistado de hoje é o pianista e curador Luiz Gustavo Carvalho. Como pianista, Gustavo iniciou seus estudos em Belo Horizonte. Foi aluno da Universidade de Música e Artes Dramáticas de Viena e do Conservatório Tchaikovsky de Moscou. Mas Gustavo não é só pianista. Ele é fundador e diretor artístico do Festival Internacional de Artes de Tiradentes e fez a curadoria de mais de 80 exposições no Brasil, na Europa e na Ásia. O tema principal da conversa de hoje não é música e não é artes plásticas. Quer dizer, mais ou menos. É o cinema revolucionário de Sergei Eisenstein, o artista soviético que mudou a história do cinema com filmes como Encoraçado Potemkin, ou Potemkin, ou Gustavo vai me corrigir a pronúncia, e Outubro. Isso porque Carvalho é curador, junto com Naum Kleiman, de uma mostra dedicada a Eisenstein que pode ser vista no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista 1313, aqui em São Paulo. A mostra traz cerca de 200 desenhos do cineasta, além de uma série de exibições de seus filmes. Haverá também um ciclo de palestras sobre diferentes aspectos da obra de Eisenstein. Antes de começar essa conversa, contudo, eu preciso pedir a sua contribuição financeira para a Ópera Mundi. Como você sabe, o nosso jornalismo depende da sua contribuição e há várias formas de fazê-lo. A primeira é se tornar um assinante de nosso site em operamundi.com.br/apoio. Essa é a forma mais tradicional, é a que a maior parte das pessoas faz e tem assinaturas de diferentes tamanhos de acordo com a sua capacidade de colaboração. A segunda forma é se tornar membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. É só clicar em Seja Membro. Durante essa entrevista mesmo, você pode fazê-lo, ou quando você estiver vendo outro vídeo de Ópera Mundi. A terceira forma é contribuir com um super chat ou um super sticker durante a transmissão deste programa, a transmissão ao vivo, porque se for depois, tem a opção do Valeu Demais, que bastante gente usa, viu? É bem bacana ela. E, finalmente, tem tem a última forma de contribuir com a Ópera Mundi, que é através do Pix. Nossa chave é apoia@operamundi.com.br e nossa razão social é a Última Instância Editorial Limitada. Além de colaborar financeiramente, você pode nos ajudar dando like, clicando no sininho, comentando nos vídeos o que você achou, algum detalhe dessa conversa que te chamou a atenção, e, finalmente, compartilhando nossos programas com seus amigos e em seus grupos. Essas ações aumentam a nossa audiência e ampliam também a pequena receita publicitária que o site e o YouTube nos proporcionam. Gustavo, muito obrigado por aceitar esse convite. É um prazer receber você aqui. Olá, Haroldo, é um prazer estar aqui também com vocês, e com você e com todos vocês aqui para essa conversa no Sub 40. Tá certo. Gustavo, a gente sempre começa o Sub 40 perguntando se o entrevistado tem menos de 40 anos mesmo, ou se ele é um gato, ou seja, passa um pouquinho para cima dos 40 anos, e que ele conte um pouco da sua trajetória, como que ele chegou até aqui. Você poderia fazer isso para nós? Sim, claro. Então, eu tenho exatamente 40 anos. Nasci em Belo Horizonte em 1982. Faço 41 anos em julho desse ano, mas continuo ainda com 40 anos nesse momento dessa conversa. Minha formação é como músico, eu sou pianista. Tive a oportunidade de sair do Brasil muito cedo para continuar meus estudos na Europa. Passei 5 anos em Viena
e depois fui para a França, onde acabou começando realmente uma carreira como pianista clássico, e depois querendo um tempo de estudo ainda, eu pensava em ter um período de estudos nos Estados Unidos, até que eu tive um convite para fazer um concerto em Moscou. E quando eu cheguei em Moscou, foi um amor de primeira vista com essa cidade, e imediatamente eu esqueci de qualquer plano que tivesse relação com os Estados Unidos e decidi que era em Moscou que eu queria estudar. E fiquei, então, estudando no Conservatório Tchaikovsky, que é uma das escolas mais emblemáticas para a música clássica, e foi muito importante porque eu já tinha vários outros interesses também ligados com cinema, com fotografia, com artes visuais, e Moscou foi um momento assim de ebulição também de todos esses anseios e de todas essas ideias, e foi lá que eu comecei também a pensar nesse trabalho curatorial. Quando você chega em Moscou? Eu cheguei em Moscou em 2006. E passou um momento onde a cidade já estava em pleno revitalização, né, depois do período do Yeltsin, mas o Conservatório Tchaikovsky é uma estrutura onde existe assim esse elo de toda essa grande escola de piano russa, e que depois essa grande escola de piano soviética de piano russa, que ela foi mantida. Então, eu tive a oportunidade de estudar com uma grande pianista, que é Elisova Saladze, uma pianista de origem georgiana, e que formou gerações e gerações de pianistas, e eu tive então essa oportunidade de estudar com ela lá. E voltei para o Brasil em 2012, e desde então eu tinha muita vontade de criar algum mecanismo que me permitisse transmitir tudo que eu pude vivenciar nesses 14 anos fora do Brasil para pessoas aqui dentro. Então, com isso, foi a criação de um festival que existe hoje, está na 12ª edição, que é o Festival Artes Vertentes, do qual eu sou cofundador, junto com a Maria Vragova, que é russa, e também assino a direção artística. Só uma dúvida ainda sobre a sua trajetória. Sua família é de músicos? Como é que a música entrou na sua família, na sua vida? Não, a minha família não é muito longe da música, mas assim, desde criança eu gostava muito de música, e eu tive a chance de que a minha avó era vizinha de uma pianista importante no Brasil, e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que é Magdala Costa. E então ela ouvindo essa música o tempo inteiro, ela perguntou para minha avó quem era, e quando ela soube que era uma criança, eu tinha 7 anos na época, ela perguntou se eu tinha vontade de estudar ou não. Então, com 9 anos eu comecei a estudar com ela, e isso foi muito importante porque foi um contato praticamente diário. Então, assim, de certa maneira, teve um contato que transcende muito uma mera relação de ir para a aula de piano, né? Ela estudou comigo diariamente entre meus 9 e 14 anos. Tá certo. E você tem irmãos, não? Não, eu sou filho único. Tá certo. Me conta uma coisa. Eisenstein entrou na sua vida quando, e como é que é essa mostra que está rolando aí no Centro Cultural Fiesp? Sim. Bom, acho que os filmes do Sergei Eisenstein me marcaram assim desde criança. Assim, eu me lembro até hoje muito bem da primeira cena do filme dele que eu assisti quando eu tinha cerca de 10 anos, que era a cena da greve, né? Um filme emblemático, e coincidentemente a montagem da exposição na Fiesp, que foi inaugurada nessa semana, né? Mas ela começou num dia onde os metroviários estavam fazendo greve em São Paulo, a cidade estava completamente parada. Então, acho que foi muito emblemático da chegada do Eisenstein em São Paulo. Vou te interromper uma coisa.
a gente entrevistou a presidente do Sindicato dos Metroviários aqui no Sub-40 antes da greve. Então, se o pessoal quiser assistir, procura aí. A Camila deu uma entrevista para gente aqui no Sub-40. Mas legal você contar isso. Continua, desculpa. Que ótimo. É porque eu acho assim que melhor recepção não poderia ter tido para Eisenstein em São Paulo. Mas então, assim, esses filmes me marcaram muito e me marcou muito realmente como quão revolucionário eles eram e continuam sendo, né? Então, assim, quando eu cheguei em Moscou, obviamente eu fui muito pesquisar todo esse universo dos contemporâneos do Sergei Eisenstein e me deparei com uma face, com um lado do trabalho dele que eu não conhecia ainda, que eram os desenhos do Sergei Eisenstein, que é uma linguagem que acompanhou ele durante toda a vida. Então, assim, os primeiros desenhos que o Eisenstein faz quando ele era ainda um adolescente em Riga, né, que na época o Eisenstein nasceu em 1898, então Riga, que hoje a atual Letônia, fazia parte do Império Russo, né, isso assim, gera muita confusão no Brasil, né, porque houve uma história assim, um país que passou por uma história muito conturbada, mas o Eisenstein então começa ainda quando criança, praticamente, no universo de desenho, muito ligado à charge, muito ligado a caricaturas políticas, né? E é uma linguagem que acompanha ele até a década de 40, quando ele filmava justamente o Ivan Terrível, numa situação muito adversa, porque os estúdios soviéticos tiveram que ser evacuados, então toda a equipe foi para o Cazaquistão, né, onde o filme foi filmado em Almatá, e o próprio Eisenstein fala que o desenho era como uma espécie de uma ferramenta pela qual ele conseguia transcrever todo o pensamento dele, né? Então, quando eu descobri isso, a figura do Eisenstein, que já era gigantesca para mim, criou proporções assim ainda maiores, né? E me mostrou que um pensamento extremamente ligado ao pensamento renascentista. Então, assim, quando eu vi isso, comecei a entender o Eisenstein como completamente uma outra pessoa. Eu acho que isso que essa mostra talvez proporcione ao público brasileiro, a primeira exposição da obra visual e gráfica dele, não só no Brasil, mas na América Latina. E uma mostra que não teria acontecido também sem o encontro que eu tive com o Naum Kleiman, que é o segundo co-curador da mostra junto comigo, que tem 86 anos, então assim, mas que tem energia e mentalidade de menos de 40, então ele poderia inclusive estar também numa conversa aqui com você, Haroldo, e que é hoje está considerado o maior estudioso da obra do Sergei Eisenstein em âmbito mundial. Então isso foram meses de preparação para essa mostra, justamente tentando mostrar todas essas facetas do Sergei Eisenstein. Bom, você já a pronúncia correta, agora vocês já sabem, é a do Gustavo, não é a minha. Eisenstein. Estou tentando reproduzir, tá certo? Mas como é que o cinema vai entrando na vida dele? Na verdade, o Eisenstein, que teve a educação, quando chega a Revolução, ele estava, na verdade, estudando na Escola de Engenharia Civil e seguindo muito, eu acho que por obrigação, por dever moral, a carreira do pai, que era um grande arquiteto, na verdade, em Riga, ao ponto de que, quando eu estive em Riga, nos arquivos, procurando material para exposição, me perguntaram se eu estava fazendo uma exposição sobre os trabalhos de arquitetura do pai dele, tal a importância do pai dele, né? Então é um dos nomes que leva a Art Nouveau para a Letônia na virada do século XIX para o século XX. Então Eisenstein estava seguindo esse caminho quando chega a Revolução, e ele fala disso muito claro nas memórias dele,
que é justamente a revolução que tem esse papel fundamental de mostrar que ele deveria ser um artista. Ele abandona, então, a Universidade de Engenharia e participa ativamente da Revolução. E durante esses anos, ele tem um contato com o teatro japonês, o teatro kabuki, que vai ser fundamental em todo o universo criativo dele. E decide, então, abandonar os estudos e volta, não para São Petersburgo, onde ele depois estava estudando, mas ele vai para Moscou e vai trabalhar, vai ser aluno, na verdade, e trabalhar junto com um dos maiores nomes do teatro do século XX, que é Meyerhold. Nesse contato com Meyerhold, ele não só descobre todos os experimentos que o Meyerhold estava tentando trazer para o teatro, mas ele leva esses experimentos ao extremo. Ele vai sempre muito estudioso, ele vai buscar isso, ele vai buscar chaves para o que ele queria fazer no teatro antigo, no teatro elisabetano, no teatro de Shakespeare, a comédia dell'arte e também o teatro japonês. Nesse momento é interessante só de pensar que a gente que na Rússia estava acontecendo a dessacralização de templos religiosos, né? E vários deles tiveram outras funções e alguns deles, inclusive, haviam encenações de teatro nesses templos. Então, o Eisenstein ele estava desde cedo fascinado e buscando ter uma dissolução das fronteiras entre público e palco. E é nesse momento, então, onde ele traz, num dos espetáculos, uma parte do cenário, ela é projetada. Essa parte que é conhecida hoje como os Diários de Glumov é considerado o primeiro filme do Eisenstein, é um curta-metragem de 5 minutos, que integra também a mostra que está em São Paulo. Eu acho isso é muito marcante, porque a gente está falando da mesma época onde Brecht também estava experimentando justamente com essas mesmas ferramentas dentro do teatro. E é importante ressaltar de quão contemporâneo isso permanece ainda hoje, em 2023. Então, muitas vezes, quando se pensa em um teatro que tem projeção e tem questões de linguagens audiovisuais dentro do espetáculo, mas como que em 1923 o Eisenstein já fazia isso em Moscou. E justamente... Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. A gente tem as vanguardas, eu diria, as vanguardas soviéticas são celebradas em muitos campos, né? Na música, nas artes plásticas, no cinema, mas você citou Brecht, que é um vanguardista não soviético. O pensamento socialista ajuda a construir essa arte de vanguarda dos anos 20? Eu acho que o Eisenstein, de certa forma, fala isso, de que a Revolução Russa ajudou ele também a fazer a revolução artística que ele tanto almejava, né? Então, eu acho que esse momento de sonhar e de se pensar uma nova construção social, sem dúvida, eu acho que justamente a vanguarda russa deixa isso muito claro, né? A quantidade de nomes nas mais diversas áreas, né? De figurino, arquitetura, música. Então, acho que isso havia soprava um vento que eu acho que era favorável justamente a essa revolução também nas artes. E Brecht também, obviamente, viveu isso na Alemanha, né? E como isso... Você citou o primeiro filme do Eisenstein. Estou tentando, já acerto a pronúncia. Mas como é que é a carreira dele? Até ele chegar nos filmes emblemáticos, né, que eu acho que são o Outubro e o Encoraçado Potemkin, é assim que fala ou não? Potemkin. Hã? Potemkin.
Potemkin, gente, para quem é Potemkin, brasileiro. justamente. Deixa o Gustavo falar certo, eu vou ter que falar errado essa, não vai ter jeito. Até chegar nesses filmes, como é que é essa trajetória? Bom, então eu queria só ressaltar, Haroldo, porque você falou, a gente estava falando aí de quão importante foi, na verdade, esse pensamento do Eisenstein confluir com o que estava acontecendo política e socialmente ali naqueles início, final da década de 10, início da década de 20, em Moscou e São Petersburgo. O Eisenstein vai trabalhar justamente num teatro de operários. Então, muitas vezes, os atores com quem ele trabalhava não eram só atores profissionais. Então, assim, tem essa questão também, e isso também é muito confluente com Brecht, mas também com movimentos que aconteceram dentro do teatro no Brasil depois, né? E que tem essa influência também lá. Então, muito... de certa forma, frustrado com as barreiras que o teatro impunha, o Eisenstein vai buscar no cinema a linguagem certa para fazer essa dissolução entre público e palco. Ele pesquisa muito por aí. E o primeiro filme dele é A Greve, que justamente fala do que levou depois, então, a Revolução Russa e a criação da União Soviética, e logo depois ele tem, então, o Encoraçado Patiomkin, aqui no Brasil conhecido como Encoraçado Potemkin, que consagra ele mundialmente como um grande cineasta. E tem cenas dentro desse filme que são extremamente emblemáticas, como, por exemplo, a cena da escadaria de Odessa, que, como disse depois muito bem o cineasta espanhol Pedro Almodóvar, é a cena mãe de todas as outras cenas de escadarias que vão surgir nas telas de cinema. Então, eu acho que a partir do Encoraçado Patiomkin, o Eisenstein já consagrado, né, como um dos maiores cineastas. É importante ressaltar que esse filme continua hoje ainda sendo considerado como um dos 5 maiores filmes da história do cinema. No entanto, isso mostra como que o Eisenstein tinha um espírito que era completamente inquieto e sempre tentava nunca permanecer num lugar de conforto. Nesse momento, o Eisenstein trabalha também nas teorias de montagem que influenciaram diversos cineastas depois e em diversas culturas. Cabe aqui ressaltar quão importante foram esses pensamentos e esse olhar do Eisenstein, por exemplo, para o cinema novo, né, e para a obra do Glauber Rocha. Interessante um fato que eu queria trazer. O Naum me contou que na década de 60 o Glauber Rocha chega em Moscou com a ideia de fazer um filme sobre Alexandre o Grande, muito inspirado pela obra do Eisenstein, e teve esse contato então com o próprio Naum e no apartamento que foi o apartamento de Eisenstein em Moscou. A tal ponto o Eisenstein era importante para o Glauber. Nesse momento era o momento onde chegava também o som no cinema, e Eisenstein então busca conhecimentos, né, para trazer isso para sua obra também. Ele tem a oportunidade ele vai para a Alemanha, muito inspirado também pelo que ele tinha visto da obra do Fritz Lang, Metrópolis, né? E de certa forma, a partir desse tempo também começa uma fase onde diversos filmes do Eisenstein não vingam, seja que eles não saem mais dos esboços e dos estudos preparatórios, ou ele não consegue concluir as filmagens desses filmes, como, por exemplo, Que Viva México, ou o Prado de Beijing, e diversos outros filmes que ele não consegue realizar. Gustavo,
O cinema, nos anos 20, na União Soviética, não se restringiu a Eisenstein. Como é que era a produção cinematográfica num momento como esse, para além desse cineasta sobre o qual estamos falando aqui? Ou seja, como é que era a relação também do Eisenstein com os outros cineastas soviéticos? Bom, um dado importante para acrescentar aqui é o fato de que o universo do circo e o universo também das palhaçadas foi extremamente importante na formação, né, artística do Sergei Eisenstein. De certa maneira, as fotos que a gente conhece tanto, com os ternos e as calças xadrez, de certa forma poderiam ser até visto como uma homenagem velada a esses heróis que ele tanto admirava. E a Rússia e depois a União Soviética tiveram uma grande importância também no universo do filme de animação. Um dos primeiros filmes que o Eisenstein viu foi um filme do Georges Méliès, mas a gente não pode esquecer que naquela época na Rússia existia uma pessoa chamada Vladislav Starevich que fazia filmes em stop motion usando insetos. E isso foi extremamente marcante para o Sergei Eisenstein. Então, eu queria trazer esse dado porque em diversos momentos ele dialoga com esse universo também. E, obviamente, nessa época existiam cineastas como, por exemplo, Dziga Vertov, ou um contemporâneo do Eisenstein, que é o Pudovkin, cujo filme A Mãe foi realizado no mesmo ano do Encoraçado Potemkin, em 1925. Então, de certa forma, existiu sempre um incentivo também por parte dessa sociedade que estava sendo pensada em usar uma linguagem que acabava de nascer para contar também essa história. Então, acho que o cinema teve um papel fundamental na União Soviética nesse início da década de 20, né? O cinema também era uma ferramenta de propaganda soviética, né? No sentido não de propaganda como a gente pensa hoje, mas de uma propaganda política, né? Ou seja, era uma forma de, digamos, educar as massas, de mobilizar, de levar as pessoas a participarem. Você citou os atores não profissionais, né? Que existem, mobilizavam. Isso era uma forma de fazer as pessoas participarem do processo revolucionário também, né? Com certeza. E é extraordinário pensar o grau o altíssimo nível com que isso foi feito, né? Então, se isso fica muito claro nos primeiros filmes. Um filme do qual a gente não falou, que é Outubro, né, que seria o terceiro filme dessa trilogia aí de A Greve, o Encoraçado Potemkin e Outubro, que foi uma encomenda, né, feita pelo regime soviético para comemorar justamente os 10 anos da Revolução de Outubro. É um filme de 1927. Ele tem um episódio do filme que fala muito disso, da quebra dos ídolos, né? Um episódio chamado Em Nome de Deus, em Nome da Pátria, onde o Eisenstein conta, reflete sobre essa necessidade de quebrar esses ídolos religiosos e políticos como uma premissa para uma construção de algo novo. Gustavo, como é que as dificuldades econômicas, né, a necessidade daquele crescimento, a Primeira Guerra Civil, depois a necessidade de um crescimento rápido que se impõe sobre a União Soviética, até para se manter politicamente, afeta a vida dos artistas e especialmente dos cineastas soviéticos? Eu acho que existia uma grande escassez de material, né, realmente de filmes, né, disponível ali para a realização
dessas produções, mas é impressionante também a criatividade que esses figurinistas, cenaristas, roteiristas tiveram para fazer isso possível, de certa maneira, muito próximo do que a gente conhece hoje como arte povera na Itália, né? E impressionante também de lembrar de que o Eisenstein fazendo todos esses primeiros filmes, A Greve, e depois o Encoraçado Potemkin, ele vivia num apartamento comunal, numa rua chamada Tiste Prudi, em Moscou, e é somente depois de que ele é consagrado como o cineasta que está retratando a Revolução, que ele ganha do Estado um apartamento, então, onde ele não precisaria estar dividindo aí o quarto com diversas outras famílias. No entanto, eu diria que o Eisenstein sempre se esquivou, né, e isso fica muito mais claro depois com a chegada do stalinismo, de ficar nesse lugar do cineasta do regime, de certa forma, e isso, inclusive, teve um custo altíssimo para a vida dele depois, no final da década de 20, toda a década de 30 e 1940, né? É legal você falar disso, assim, né? As dificuldades que ele enfrentou eram de ordem mais econômica ou eram de ordem mais política a partir dos anos 30? Eu acho que, assim, eu tenho certeza de que, sem dúvida, eram dificuldades mais de ordem política, por uma questão aí de todos esses ideais, na verdade, né? Todos esses ideais que estavam sendo construídos, né, e fomentados também por esses artistas da vanguarda russa e pela obra do Eisenstein, né? Eles são completamente silenciados com a chegada de um stalinismo e de um verticalismo dentro da União Soviética. Nesse momento, o Eisenstein tinha recebido um convite para fazer um filme em Hollywood. Ele chega, então, nos Estados Unidos também. Existe um desejo de que os cineastas soviéticos, né, fossem para Hollywood justamente para aprender também o que estava acontecendo, as inovações dentro do universo cinematográfico, né? E ele chega em Hollywood, apresenta diversas sugestões e encontra também lá uma censura. Acho que isso é importante de ressaltar, de que a censura não é só soviética, mas a censura também ela vem de dentro da indústria cinematográfica americana, porque ele queria justamente abordar temas que eram temas tabus naquela época nos Estados Unidos. E tem, então, todas as suas tentativas frustradas. Por exemplo, ele queria fazer um filme a partir do livro Ouro, do Blaise Cendrars, que é um poeta muito importante que teve no Brasil justamente numa época onde acontecia aqui também a Semana de Arte Moderna, né? Ele acompanhou a viagem dos modernistas para Minas Gerais e, de certa maneira, o Eisenstein falar dessa corrida do ouro, né, que era também falar do assassinato de toda uma população indígena. Então, obviamente, isso foi imediatamente censurado. Uma outra ideia que o Eisenstein teve e que não saiu dos papéis e dos desenhos, que são belíssimos e que integram também a exposição, o Eisenstein queria fazer um filme chamado Majestade Negra a partir da Revolução Haitiana. Então, isso obviamente também é imediatamente censurado, porque como poderia, então, um país como os Estados Unidos, onde havia um racismo extremamente violento naquela época, falar de uma revolução de um país como Haiti. Também eu acho isso... Aliás, digamos, o paralelo cinematográfico do Eisenstein é O Nascimento de uma Nação, que é um filme absolutamente racista, né? Com certeza, com certeza.
Então, assim, isso também é importante, nós julgamos, junto com o Naomi, importante de trazer isso para cá, porque nesse momento o Eisenstein vai também estudar, por exemplo, os ritmos voodoos. E ele queria, ele já tinha o ator que ele queria que fizesse o papel do Toussaint Louverture, e então é uma obra que infelizmente não virou um filme, mas existe um material iconográfico extremamente rico e que me parece importante também no momento onde a gente acaba de passar 2022, onde a gente tanto se falou de uma independência. Eu acho que não é nem o termo, é uma proclamação de independência que pode ser contestada sobre tantos aspectos, né? Sendo que o Brasil é um dos países que mais tarde, de forma mais tardia, tem essa independência. Nem sei se tem realmente, né? Temos quais independências foram conquistadas e para quem, enquanto que o Haiti é o primeiro país da América Latina que consegue conquistar essa independência através da Revolução do Toussaint Louverture. Então, a partir disso, é interessante pensar, então, que nesse filme o Eisenstein tem uma dupla censura. Então, ele tem essa censura por estar abordando essa revolução haitiana, ao mesmo tempo onde alguém fala em Moscou que o Eisenstein estava fazendo um filme sobre um revolucionário que depois vira um tirano, né? As pessoas fizeram uma denúncia dizendo que Eisenstein estaria fazendo um filme sobre Stalin. E Stalin, então, manda um telegrama pedindo que ele voltasse imediatamente para a União Soviética, porque ele tinha perdido a confiança do regime e seria, então, se ele não voltasse, considerado como um desertor. Eisenstein, obviamente, volta, ele tinha uma relação muito próxima com a mãe dele, que estava na União Soviética, né? Então ele volta imediatamente para Moscou. E nessa mesma época, um outro filme que esse sim saiu da sua fase preparatória, mas que não foi concluído, é justamente o Que Viva México, que é um filme que a gente conhece hoje, mas o que a gente conhece como tal é uma montagem que foi feita póstuma já ao Sergei Eisenstein, feita pelo Alexandrov, que era a pessoa que estava com ele, o diretor que estava com ele no México também, trabalhando nesse filme. E é um filme muito importante também, sobretudo se a gente pensar o que estava acontecendo no México naquela época. Agora, o Eisenstein usa os desenhos como se hoje se utiliza hoje a ideia dos como é que chama isso? Agora a palavra está na boca e escapou. Mas storyboard se faz hoje é uma espécie disso ou já se fazia na época e já se usava essa palavra? Acho que a criação, a palavra ela surge depois, mas é muito próximo a isso. Na verdade, não só o Eisenstein não só desenhava todos os filmes praticamente que ele fez, desenhava cenas e desenhava algumas versões da mesma cena. Então, a gente tem, por exemplo, o último filme dele, que é o Ivan Terrível, a gente tem algumas versões das mesmas cenas sendo desenhadas aí num período de meses de diferença. Então, o que demonstra de uma maneira muito clara como que era uma linguagem que, de certa forma, constituiu um diário da vida profissional dele, mas também ele fazia desenhos de temas que não necessariamente estão de uma forma direta nos filmes. Isso fica muito claro, por exemplo, nos desenhos que ele fez do período que ele teve no México, onde ele fica extremamente fascinado pela cultura mexicana, pelas antigas civilizações que viveram no atual México, né? E também pelo barroco mexicano.
E ele volta, é um momento então onde ele volta para explorar não só essas civilizações, mas também ele volta a explorar mitologias de diversas culturas e também uma mitologia greco-romana. Por exemplo, tem uma série belíssima que é uma série que ele fez sobre o mito do Prometeus, e também cenas bíblicas, né, como, por exemplo, a série que ele fez em torno da história de Salomé. Então, assim, de certa forma, é um espelhamento também de tudo que interessava ele e que ele leva, então, para os filmes, mas nem sempre de uma maneira direta. E esses 200 desenhos que estão na exposição, as 200 imagens, não são 200 desenhos, mas as 200 imagens que estão na exposição, dá para ter uma ideia bem interessante de como ele produzia tanto os desenhos quanto os filmes, quanto a relação entre eles. Justamente, uma das coisas que fica muito clara é que o Eisenstein nunca raramente fazia um desenho só de um tema. E são sempre desenhos feitos em sequência ou variações do mesmo tema, o que mostra já como que também no desenho existe esse pensamento cinematográfico, né? E eu acho que para mim foi muito fascinante tendo visto todo esse material gráfico e visual, voltar a rever os filmes do Sergei Eisenstein. Nós trouxemos para o espaço expositivo também alguns excertos dos filmes, né, de 4 filmes, né, A Greve, Outubro, Alexandre Nevsky e Ivan Terrível. Então, alguns excertos justamente onde fica muito claro, então, a concepção dessas cenas, os esboços, os estudos preparatórios de cenário e de figurino, e depois o público tem a oportunidade de ver essa cena. Então, essa cena, na verdade, passa a ser também como desenho, e observar esse universo cinematográfico do Eisenstein, não do ponto de vista somente de cinema, mas como se fossem quadros. Isso também é muito impressionante, e essas obras visuais, elas permitem esse acesso também. Vai ter exibição de filmes durante a mostra? Claro. Isso foi, na verdade, uma grande discussão, onde eu achei que seria impossível de falar de uma obra, mesmo sendo uma obra visual, de um nome incontornável do cinema, e não trazer um reflexo de todo esse universo gráfico e visual dentro dos filmes. Então, acompanhando a exposição, que fica em cartaz até o dia 4 de junho no Centro Cultural da Fiesp, nós programamos também e fizemos a curadoria de uma mostra de filmes que exibe não só a filmografia do Sergei Eisenstein, mas também filmes que foram importantes para ele, como para a formação do próprio Eisenstein, e, por outro lado, filmes que foram influenciados pelas teorias de montagem e pela estética eisensteiniana. Como, por exemplo, o primeiro filme que ele viu, As 400 Farsas do Diabo, que é um filme do Georges Méliès. Ele conta isso nas suas memórias, e até filmes dos anos 2000 que foram influenciados pela obra do Eisenstein. Entre eles, por exemplo, para falar só da produção cinematográfica brasileira, a gente tem filmes do Glauber Rocha, mas também um trecho do 5 Vezes Favela, Pedreira de São Diogo, do Leon Hirschman, que é extremamente influenciado pelo próprio Encoraçado Potemkin. Gustavo, tem um som aqui, ouvindo que a escola aqui do lado onde eu estou gravando não tem sinal. Ela toca uma música na hora do intervalo. E agora está tocando. Tá certo? Entendi. Eles escolhem uma música por mês e vão trocando. Eu acho bem interessante essa relação. Que ótimo. Se você pegou esse sonzinho, provavelmente não deu para entender direito, mas é essa a razão. Me fala uma coisa, puxando esse assunto, inclusive, como era a relação da música com o cinema, nessa passagem do cinema mudo para o cinema sonoro, né? Não vou nem ser falado, né? Porque, na verdade, do cinema sem som para o cinema com som. Porque a música está antes também, né? No cinema sem som, né? O cinema mudo.
Queria que você contasse isso e dissesse um pouco do caso russo e soviético, porque, enfim, a música é muito importante também nessa época, né? E, afinal de contas, é a sua especialidade. A música é sem dúvida muito importante nessa época e o Sergei Eisenstein ele tem toda uma reflexão sobre esse aspecto sonoro musical dentro do pensamento e da obra artística dele. E Sergei Eisenstein tem a grande sorte de ter como colaborador do seu primeiro filme o compositor Sergei Prokofiev, que é muito conhecido no Brasil, sobretudo por duas obras, que é Pedro e o Lobo, eu diria, e Romeu e Julieta. Mas Sergei Prokofiev trabalha com Eisenstein na parte musical do filme Alexandre Nevsky, que é um filme histórico, que de certa forma é o primeiro filme do Eisenstein após o retorno dele do México e dos Estados Unidos, né, como a gente conversou anteriormente, e que conta a história de um príncipe do século XIII que vai defender a Rússia contra a invasão, a guerra com os cavaleiros teutônicos. É importante a gente lembrar... Durante a guerra, né, ele está filmando isso, durante a Segunda Grande Guerra. Na verdade, ele filma isso em 1937 e 38. Então, justamente num momento onde a Europa passava pela ascensão do nazismo. E o Alexandre Nevsky, em diversas cenas, ele é premonitório em relação ao que aconteceria nas aldeias e vilarejos russos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas então essa colaboração com o Prokofiev foi extremamente importante para o Sergei Eisenstein. A gente tem aí realmente uma trilha sonora pensada para o filme, não é uma trilha que foi utilizada no filme, é uma trilha que hoje tem uma vida fora do filme, uma cantata belíssima, né, Alexandre Nevsky, que inclusive eu acho que recentemente foi feita em São Paulo, mas é muito impressionante ver como que a música é fundamental, inclusive para o processo de edição de imagens, né? Então, assim, isso foi algo que foi extremamente importante para o Eisenstein e que também é utilizado muito depois, inclusive no cinema de animação, onde a gente tem filmes aí, como, por exemplo, a Gaita de Vidro, com uma trilha sonora assinada pelo Schnittke. Então, isso mostra também a importância que a indústria cinematográfica dava para os diversos aspectos e componentes com os quais é feito um filme. Como são os últimos anos de Eisenstein? Os últimos anos de Eisenstein são bastante amargos, eu diria. Ele, durante a Segunda Guerra, ele recebe um convite que, ao mesmo tempo, era uma ordem de que ele fizesse um filme sobre Ivan o Terrível. Isso vem, obviamente, depois do sucesso, de certa forma, de Alexandre Nevsky, que foi, depois da quebra do pacto Ribbentrop-Molotov, usado pela União Soviética justamente para acender um patriotismo soviético contra a invasão também da Rússia pela Alemanha nazista. Então, Stalin, pessoalmente, solicita de que ele fizesse um filme sobre Ivan Terrível. No entanto, Eisenstein retrata nesse filme um tirano e uma Rússia que é destruída, né, por esse tirano, e ao mesmo tempo a autodestruição desse personagem. Esse foi um filme que foi dividido em diversas partes. E se a primeira parte foi um grande sucesso, que fez que inclusive o Eisenstein ganhou o prêmio Stalin, que na época era maior condecoração que alguém poderia receber como artista na União Soviética. O segundo filme foi censurado quando o governo percebe por onde esse filme transitava e qual seria a conclusão. E a terceira parte
ela nem mesmo existe mais, ela foi destruída. Foi um filme que foi feito nas condições mais adversas, porque os estúdios cinematográficos estavam evacuados em Almatá, e após isso, de certa maneira, o Eisenstein nunca mais consegue fazer nenhum filme. Ele tem uma parada cardíaca em 45 e falece em 1948. Sendo que a segunda parte do filme ela é exibida somente em 1958, ou seja, 10 anos após a morte do Eisenstein e somente após a morte de Stalin. No processo de desestalinização, já no governo Khrushchev. Gustavo, a gente vai pôr no final do programa você tocando piano, tá certo? Mas antes, eu vou fazer com você um questionário que a gente faz com todo mundo que participa aqui desse programa. Que a gente chama de questionário sub-40, mas na verdade enfim, uma série de questões bastante pessoais para as pessoas conhecerem um pouco mais você. Posso começar? Claro. Prato imperdível. Eu diria que qualquer prato da culinária vietnamita. Olha só. Como é que é a sua relação com a culinária vietnamita, que realmente é excelente, mas... Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer algumas residências artísticas no Vietnã antes da pandemia, inclusive quando começa a pandemia de Covid, eu estava no Vietnã e foi o primeiro país, na verdade, a fechar as fronteiras com a China, né? E a primeira vez que eu cheguei lá em 2018 foram justamente sabores e perfumes que eu nunca tinha vivenciado, então assim, me marcaram profundamente. Então hoje eu sempre fico interessado com tudo que tem a ver com o Vietnã de uma maneira geral e com culinária vietnamita especificamente. Inclusive uma curadoria que eu estou trabalhando nesse momento é justamente ligada a artistas contemporâneos vietnamitas, que eu acho que é um universo tão rico e completamente desconhecido para o público brasileiro. Muito interesse para a Opera Mundi. Me conte depois. Cerveja, cachaça ou vinho? Vinho. Esporte favorito? Esporte favorito seria, eu acho que xadrez. Você joga bem ou se assiste bem? Gosta de ver? Eu jogo de uma maneira extremamente passional e isso me interessa muitíssimo como construção de pensamento. Inclusive, se eu pudesse citar um enxadrista, seria um conterrâneo do Eisenstein, que é o Mikhail Tal, também nascido em Riga. Tá certo. Quem acompanha aí os canais de xadrez sabe quem é, né? Esporte favorito? Esporte favorito já foi, desculpa. Time de futebol, foi culpa minha. Desculpa, Haroldo. Time de futebol. Na verdade, eu não torço para nenhum time, de nenhum esporte. Tá certo. Você afutebolístico. Passatempo tem algum, além de tocar piano, organizar mostra e comer comida vietnamita? Na verdade, tudo que eu faço é com tal ponto, eu busco fazer tudo de uma maneira tão intensiva que não sobra tempo para passar tempo. Só o xadrez, talvez. Talvez. Livro inesquecível. Livro inesquecível. De uma maneira geral, eu diria que toda a obra do Hermann Hesse me marcou muitíssimo. O Jogo das Contas de Vidro, alguns trechos ali me acompanham diariamente. Música preferida? Bom, todas aquelas que eu estou tocando nesse momento, que eu estou estudando, preparando, e de uma maneira geral, acho que todas as músicas cujas interpretações são feitas com sinceridade me fascinam. Essa pergunta é uma maldade com você, né?
Vamos para a próxima, porque essa daí realmente é difícil. Filme marcante. Agora, Bom, mesmo falando, ou fazendo esse programa nessa conversa sobre Eisenstein, eu acho que talvez o filme que mais me marcou foi O Espelho, do Andrei Tarkovsky. um cartaz em inglês do livro, do filme, desculpa. Ídolo político. Eu não tenho ídolos, nem políticos, nem religiosos, e luto muito contra a construção de ídolos. Muito bem. E evento histórico do qual gostaria de ter participado? Bom, obviamente é fascinante pensar em todo esse universo que que estava em torno aí do Eisenstein e toda essa vanguarda russa. Eu acho que é um movimento que talvez é um dos movimentos mais fascinantes da história da história mundial. Mas eu estou muito feliz em estar participando dos momentos políticos, históricos e sobretudo, tento sempre que possível contribuir pelos momentos que a gente está vivendo agora. Tá certo, gente. Então, vou repetir. A mostra que o Gustavo organizou sobre o Eisenstein, ou Eisenstein, se você já ouviu desse jeito, está no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, 1313, certo? E tem uma série de programação. Não dá para a gente resumir aqui. Vocês procurem Sergei Eisenstein e o mundo. Procurem por isso aí. Vai até junho, não é isso, Gustavo? Vai até o dia 4 de junho e, se eu posso trazer um spoiler, em seguida a exposição vai para Curitiba, para o Museu Oscar Niemeyer. Pode trazer spoilers. Se for para outro lugar, já conta também. O pessoal já fica sabendo. Mas pessoal de Curitiba, fique atento, porque essa mostra vai para aí. E, finalmente, Gustavo, a gente queria encerrar o programa pondo você para tocar piano. A gente pode pôr um trechinho de uma apresentação sua aqui? O que você está tocando nesse trecho que a gente vai pôr? Claro, com prazer. Eu acho que vocês vão mostrar um trecho de um recital que eu fiz no ano passado, na Sala Cecília Meirelles, tocando um ciclo do compositor francês Claude Debussy. Tá certo, gente. Então fiquem com o Gustavo tocando Debussy e muito obrigado, Gustavo, por essa hora de entrevista. Foi maravilhosa. Eu tenho certeza que os internautas adoraram e espero que muitos deles consigam ir à mostra e consigam ver os desenhos, assistir os filmes, participar das palestras dessa programação intensa que vai até junho e depois para Curitiba. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Haroldo. Tchau, tchau.